Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu quero falar sobre a acariação. A acariação é um procedimento previsto no Código de Processo Penal, no artigo 229, e que visa sanar contradições existentes entre os relatos da vítima, do acusado, entre testemunhas e entre testemunhas e acusado, ou testemunhas e vítima. E nesse procedimento, o que se busca é a verdade. Isso porque, se as versões são contraditórias, o juiz precisa saber de fato, ou pelo menos tentar saber de fato o que aconteceu, tentar chegar o mais próximo da realidade possível. Existe uma crítica doutrinária que eu entendo de certa forma correta, que diz que não é possível ao magistrado alcançar a verdade de um fato pretérito, pois ele não pode voltar no tempo, não tem como ele presenciar de novo aquilo que aconteceu. Daí a relevância das provas e, no caso, das versões. E sendo as versões contraditórias, o magistrado precisa saber o que aconteceu. A acariação tem se destacado em processos de violência sexual contra a mulher. Isso porque, com os precedentes do STJ, melhor, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é a de que a palavra da vítima ganha relevância nesse tipo de crime, e tem razão de ser. Afinal de contas, na maioria das vezes, é o tipo de crime que acontece na clandestinidade. Dificilmente você verá um estupro à luz do dia em praça pública. Assim, a evidência de todos. Ninguém vai na Praça da Sé praticar um estupro. Evidentemente, essa pessoa provavelmente será até linchada. Então, como se trata de um crime que acontece às escuras, a palavra da vítima ganha relevância, porém, a própria jurisprudência é de que ganha relevância desde que firme, convicta, em consonância com os outros elementos dos autos, e também é analisado, embora isso não seja muito bem destacado, mas é analisada a conduta da vítima durante o depoimento, ou ainda questões envolvendo o seu estado psicológico, que muitas das vezes é atestado por laudo psicológico, né? Então, às vezes, a pessoa tem... o crime aconteceu há muito tempo, mas aí depois disso sobreveio um estado depressivo, traumas, um comportamento autodestrutivo. Isso colabora para que a palavra da vítima ganhe a relevância. Então acaba corroborando com a versão apresentada. Porém, há casos em que as coisas não são assim, e a palavra da vítima fica isolada, e o comportamento posterior, ou as testemunhas, ou a versão do próprio acusado, e outros elementos acabam confrontando a versão da vítima. E aí o magistrado pode, e aí cabe à defesa requerer, se for do interesse da defesa, evidentemente, na sua estratégia, na sua compreensão do processo, cabe à defesa requerer a acariação como uma forma de buscar a verdade no processo. Então, nesse contexto, a acariação ganhou relevância, até mesmo em contextos em que os outros elementos favoreçam a versão da vítima. A defesa tem pedido a acariação quando há certo conflito, quando há versões ali desencontradas. Mas os magistrados, na maioria dos casos, têm indeferido nessas circunstâncias por entenderem que não há pertinência, que vai haver um processo de revitimização, então a vítima vai ter que ser confrontada, vai ter que revisitar aquele trauma. Há advogados que, infelizmente, não entendem a sensibilidade do caso e acabam extrapolando um pouco na sua forma de indagar. Não é nem na indagação. Acho que a indagação tem que existir, tem que ter liberdade para atuar do advogado. E dependendo da circunstância, tem que se dar a liberdade para haver um confronto. Mas muitos profissionais não têm essa sensibilidade de entender qual é o contexto, de entender se de fato aquela vítima foi ali abalada, e acabam sendo um pouco mais incisivos. E aí os magistrados, percebendo essa possibilidade, acabam indeferindo a acariação. Porém, quando é deferido,
as versões são confrontadas, né, para se extrair elementos comuns e até identificar quem porventura está ali praticando um delito de falso testemunho, ou quem está tentando ludibriar o juízo, e aí vai dar a habilidade dos atores processuais de extrair esses indícios e manipular ao seu favor, a favor da sua tese. E é nesse contexto que a acariação tem ganhado relevância e tem sido objeto de debate, porque há casos que, assim, infelizmente, né, uma galera usa disso de má fé. Então tem casos que vai lá, vê que o cara tem pinta de bobalhão, acusa o cara, tenta extrair alguma coisa dele, ou ainda tenta ganhar algum benefício com isso. Infelizmente tem casos de mau uso, assim como tem casos de falsas denúncias, denúncia de falsa agressão, Maria da Penha, né? Já houve casos da pessoa falar, mas é que eu fiquei nervosa, aí eu liguei pra polícia e inventei um monte de coisa, né? Então, infelizmente, vai ter o mau uso, né, dos institutos que visam proteger a mulher, proteger as vítimas desses crimes graves, que quando são reais e existentes, demandam realmente essa proteção e essa tutela até volumosa, digamos assim, né? Vários instrumentos de proteção, mas infelizmente tem gente que vai fazer mau uso, assim como de todas as coisas boas que nós temos, né? Tem gente que faz mau uso da internet, gente que faz mau uso do WhatsApp, gente que faz mau uso da facilidade de se abrir contas em bancos digitais e assim por diante. Porém, o vídeo de hoje é sobre a acariação. Acho que ficou muito claro do que se trata, de que é um procedimento que visa buscar a verdade no processo quando há uma contradição entre as versões. E eu creio que isso seja benéfico não só para a defesa, né, mas para quem está com a verdade. Se a verdade estiver com a acusação, pode, por exemplo, requerer uma acariação. Pode. Se a verdade estiver com a defesa, pode requerer uma acariação, né? E quem ganha com isso é o processo, é a justiça. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus.